Prontinho, Márcia. Pode começar. Olá, nós estamos nessa live com uma nossa convidada especial, a doutora Lilian, com o tema de detoxificação. Fiquem ligadinhas, porque com certeza vai ser de muito aprendizado para todo mundo, né? E teremos aí, eu vou chamar já já a Ana Paula, que é a nossa representante nesse movimento lindo que a gente está começando a fazer com o grupo Inclusão, o nosso grupo Inclusão aqui do Rio de Janeiro, com a intenção, tá, de levar, de incluir, dar a oportunidade de qualidade de vida a todos, com o nosso gerador de ozônio, o Ozox. Ana Paula, você tem aí a palavra, e depois a doutora Lilian entra. E desde já agradecemos a participação dela, que eu tenho certeza que será uma live maravilhosa, aprendizado para todo mundo, incluir os aprendizados para a gente poder, estar com a cabeça cada vez mais, né, com um embasamento de saúde, pura saúde. Ana Paula, agora é com você. Obrigada, Márcia. Eu estou muito feliz da gente estar criando esse movimento aqui no Rio de Janeiro, né? Levando possibilidades de saúde, de consciência, do uso do ozônio, né? Levar para casa de cada uma das pessoas que a gente ama, que a gente conhece. Então, é uma oportunidade incrível de levar conhecimento e informação sobre. E eu sou Ana Papola, como a Márcia falou, aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, e faço parte dessa família Ozox desde fevereiro desse ano, e uma família que só vem crescendo, expandindo, para poder levar o melhor, né, para cada uma das pessoas que a gente conhece, que a gente quer bem, né? E a gente vai ter o prazer hoje de ouvir a doutora Lília Teixeira, que é a minha médica, médica do meu filho, médica da minha família, que é parceira também, né, de trabalho. Eu, como terapeuta integrativa, tenho o prazer também de estar nessa parceria com a doutora Lília, nesse movimento, ser filha dela na rede, né? Somos filhos do grupo Expansão, quem está aqui nesse movimento, e com esse objetivo, né? De expandir, de levar consciência, de incluir, de fazer parte, de levar a possibilidade de fazer diferente, desse autocuidado, desse autoconhecimento. E a gente vai falar sobre um tema muito importante dentro da integrativa, que é a detoxificação. É o primeiro passo quando a gente quer falar sobre saúde, sobre bem-estar, é a limpeza do nosso terreno biológico, a limpeza do nosso organismo. E a doutora Lília vem com todo o conhecimento dela, toda a bagagem dela, apresentar, né, falar um pouquinho e a gente aprender. Nós estamos hoje aqui para aprender um pouquinho mais com ela, então vou pedir para a doutora Lília se apresentar melhor, falar um pouquinho dessa bagagem dela, que ela é ozonioterapeuta, é médica de família, é homeopata, ela tem uma vasta experiência aí, então ela vai falar um pouquinho dela e se apresentar. Para quem não conhece, nós que já somos da família Ozox já conhecemos a doutora Lília, mas para quem não conhece, saber quem ela é e depois entrar no nosso tema, tá bom? Especial. É contigo, doutora Lília. Boa noite a todas. Eu agradeço muito, né, porque é a realização do meu sonho de levar o ozônio aí em cada família, em cada lar, na verdade, porque eu passei por todo o processo da aprovação do ozônio no Brasil aqui, já tive que enfrentar alguns desafios para levar o ozônio e ser aceito, né, para alguns pacientes, e sei do benefício que é o ozônio.
Então, quando eu conheci o Ozox em janeiro, me veio essa alegria de levar o ozônio de forma mais fácil às pessoas. Então, a Ana Papola foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para entrar na rede, porque sei dos desafios que ela também enfrenta e da mente aberta que tem, né? Para sempre perguntando, né, diante dos problemas, e daí? Qual é a solução? O que mais pode ser feito? Como podemos melhorar? Então, acho que essa mentalidade é a mentalidade que nos faz expandir, né? Consciência, porque o conhecimento está disponível. E aí você vai acessando quando você também abre a sua frequência para o conhecimento. E isso é que eu acho, é sempre uma premissa minha. Eu nunca falo assim, não. Falo, sim, vamos conhecer, vamos observar. E a gente sabe do desafio que é, né, quando você traz alguma coisa nova. Eu já passei pela homeopatia, que também era bastante desafiadora a aceitação, pela medicina ayurvédica, e tudo um desafio. Eu acho que eu sou aquela pessoa que gosta do novo. Então, eu agradeço a cada uma de vocês que tem essa mente aberta também, e compartilha com o grupo, né, essa mentalidade. Então, falar um pouquinho aqui da detoxificação, que hoje tudo, né, a gente abre o Instagram, tá cheio de processos para detoxificar. E para que detoxificar, né? Que nunca a gente tinha ouvido falar nisso antes, apesar de que já é uma coisa muito antiga na medicina ayurvédica, já se pratica o processo de detoxificação, então é conhecido há mais de 5.000 anos, é um hábito que sempre foi presente, né, na vida do ser humano. E nós nos perdemos aí no tempo e deixamos de fazer esse processo. Vou citar o exemplo, por exemplo, a minha avó, mãe do meu pai, ela era parteira e na época era chamada de garrafeira. Então ela também já era inovadora. E ela já fazia enema de Marcela para tratar parasitose na época dela. Então, quando eu fui apresentar o ozônio para o meu pai, que era um ozônio medicinal via retal, eu falei, nossa, ele não vai aceitar, né? Porque tem um preconceito. E ele aceitou, falou, não, minha mãe fazia 2 vezes por ano esse negócio de detoxificação, e ela usava o canudinho ali do mamão para fazer essas coisas. Então, olha para você ver. Então, a detoxificação, ela não é recente, hoje é feita, né, falado de forma que é uma coisa inovadora, mas não é. É muito antigo o processo de detoxificação. Então, vamos passar os slides para que, quando a gente olha esse primeiro quadro aí, já está colocando aí? Não está aparecendo aqui para mim. Tá? Então, esse primeiro slide aí a gente vê como é, né, uma pessoa que está leve, detoxificada, tanto de pensamentos quanto de corpo físico. É uma pessoa que tem energia, uma pessoa que sente vontade de praticar esportes, que tem um bom sono, que tem bons relacionamentos. Então, o objetivo nosso para detoxificar é chegar nesse estado de saúde plena. Pode passar aí um pouquinho, próximo. E nós temos intoxicação em vários níveis. Então, a nível mental, é muito, muito importante nós fazermos uma detoxificação, né? Tanto de pensamentos quanto de sentimentos. E é bem isso aí que acontece no nosso cérebro à noite, quando nós vamos dormir. O nosso líquor, que é o fluido que circula no cérebro,
ele detoxifica os pensamentos que não vão precisar mais ser usados, você tem uma seleção ali. Isso é contínuo, mas à noite é o principal horário que ocorre isso. E é um momento que você também entra em conexão com a essência mais profundamente, com esse campo quântico, para alinhar os pensamentos com pensamentos de frequências maiores. Então, a nível mental, a detoxificação, ela deve ser feita, se possível também, né, através de processos de meditação, de análise das emoções, isso vai gerar uma mente mais clara. Pode passar o próximo. Eu quero falar, só voltando ali um pouquinho, que o ozônio também ajuda nesse processo. Por quê? O ozônio ele tem uma frequência de 1000 Hz. Então, quando você dorme com ozônio, você ali já está elevando a sua frequência e facilitando esse processo de entrar em contato com essas frequências maiores. Por isso que a gente sente uma alegria, um bem-estar também. Aqui hoje, né, uma coisa muito grave que está acontecendo é a intoxicação digital, é muito, muito sério, e está começando um movimento bem forte aí para a gente não deixar as nossas crianças, até a adolescência, usar o celular, restringir bastante as redes sociais, por causa dessa contaminação com o campo eletromagnético, né? E também o excesso de informação. Por quê? Porque quando você usa aí a rede social, especialmente TikTok, o Instagram, essas redes que têm vídeos curtos, você leva a estimulação de dopamina e você está o tempo todo ali, a criança e o adolescente, nós também, né? Estamos querendo cada vez mais dopamina, e aí isso altera a nossa memória. Então, você começa a não ter memória, tanto que você pergunta para a criança, o que você viu ontem? Não sabe mais. Então, essa detox digital, se puder, pelo menos 2 horas por dia, desligar os celulares e fazer esse trabalho, um dia por semana, né? No final de semana, algum dia, não, hoje eu não vou mexer no celular. Só atender o básico é um processo importante. Pra vocês terem ideia, na pandemia, eu atendi uma criancinha de 4 anos de idade e ela foi levada ao hospital porque estava tendo crises convulsivas. E vendo a história, não tinha nenhuma história que justificasse, né? A mãe falou que a única coisa diferente é que ela estava ficando 8 horas no celular. E então eu fiz uma proposta para a gente tirar o celular por 15 dias. A criança parou de ter crise convulsiva. Olha como isso mexe, né, nos neurotransmissores, no funcionamento cerebral. Então, essa consciência a gente tem que ir levando também para as pessoas. Se possível, eu vejo os representantes da OSOX também como agentes de saúde, né? Acho que é importante aí. Vamos passar o próximo. Então, a nível físico, né, como é feito o processo de detoxificação? É feito principalmente pelo fígado, e nós temos essas fases aí, fase 1, fase 2, fase 3. Nessas fases de detox, nós precisamos de vitaminas e minerais para que as enzimas possam fazer o detox. Então, aqui entra uma grande questão, né, quando a pessoa começa a usar o Ozox, ou o ozônio, mesmo o ozônio medicinal, a gente vê sempre isso, que ela pode ter entre aspas, agravamento no início, porque se ela está com um grau de intoxicação muito alto no corpo e ela não tiver antioxidantes suficientes, que são as enzimas, minerais, você vai ter
um acúmulo de toxinas e o fígado não dá conta de fazer esse detox total, começa a exorar a pele, pela respiração, às vezes urina e às vezes até pelas fezes, com um processo, uma descarga, né, de diarreia. Isso pode acontecer, porque cada fase dessa aqui nós precisamos de várias vitaminas e sais minerais aqui. Então, a nível físico, é feito principalmente pelo fígado. Vamos passar a próximo. Então, a detoxificação dos alimentos, né? Como que nós podemos fazer isso? Então, os alimentos, eles vêm para a nossa mesa cheio de agrotóxicos, cheio, quando ficam armazenados nas prateleiras, tem contaminação por fungos, vírus, bactérias. Então, o alimento que chega à sua mesa, até parasitas também, né? Mas quando ele chega em casa, nós temos que fazer uma limpeza desse alimento. Por quê? Porque senão você vai colocar uma carga alta de fungos, de bactérias, parasitas, para o organismo e vai ser uma sobrecarga para o corpo. Então, esse processo de detoxificação dos alimentos, aí, limpeza, né? Higienização, tem vários processos que a gente pode usar. Nós vamos falar mais para frente, principalmente do ozônio, mas pode ser usado outras coisas também. A água, né? A água hoje a gente sabe que, infelizmente, tem grande contaminação. Nossa água ela não é mais aquela água pura que a gente podia beber tranquilamente. Mesmo a água tratada, ela tem vários resíduos. E vários metais tóxicos, xenoestrógenos, tudo isso sobrecarrega o nosso corpo. Então, a água é a gente tem que dar uma grande importância para escolher a nossa água, escolher o nosso filtro, o que você está colocando para dentro, né? Aqui, a poluição ambiental, isso aqui não quer dizer só a poluição dos carros, de aviões que tem, mas a poluição também em casa. Por quê? Nós, às vezes, usamos muitos produtos de limpeza e não temos consciência o tanto que nós estamos poluindo o nosso ambiente. Então, uso de amaciante, de aquelas essências para cheiro, e a pessoa, às vezes, até coloca uma vela com essência. Aquilo é pura química. E você coloca no seu ambiente, está respirando, e o seu corpo vai ter mais um trabalho de detoxificar aquilo. E aí vai propiciar aparecimento de doenças. Por quê? As toxinas, o que elas fazem? Elas produzem radicais livres e que podem lesar as nossas células, proteínas, membrana celular, e com isso você ter aparecimento de doenças. Então, por isso da importância da detoxificação. Então, observar no ambiente em casa, o que eu estou usando? Eu vou usar amaciante, sabão em pó, água sanitária, o que eu posso usar? Hoje tem muitas opções, né? Que a gente pode estar minimizando esses fatores. Então, o que são os poluentes, né? Os poluentes ambientais e alimentares. Como que eles interferem na nossa saúde? Os poluentes, então, são substâncias presentes no ambiente e que eles prejudicam a saúde humana e o ecossistema do planeta. Pode ser físico, químico ou biológico. Estar presente na água, no ar, no solo e nos alimentos. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Infelizmente, nós temos esse título aí que é desagradável, né? Se você vê, assim, no meio rural, meus pais moram num sítio, e a gente está lá achando que está comendo orgânico, e quando vê o vizinho está usando agrotóxico, que cai no lago, que abastece aquela região, e você está tomando água com agrotóxico se não tiver um bom filtro ali. Então, infelizmente,
estamos rodeados aí de poluentes. A classificação dos poluentes ambientais são gases tóxicos, né, de dióxido, por exemplo, dióxido de enxofre, monóxido de carbono. Essas partículas inaláveis, que principalmente os produtos de limpeza, até roupas sintéticas, elas podem ter essas partículas. Os fungos, que estão muito presentes em várias casas, né, até nos colchões, roupas de cama, que a gente guarda aqueles cobertores, nos casacos, os metais pesados, que podem vir na água, também nos alimentos, pesticidas e agrotóxicos. Então, tudo isso aí a nível ambiental. A nível alimentar, temos os resíduos de agrotóxicos, conservantes químicos, é uma grande fonte de contaminação para o corpo, os metais tóxicos também, né, pesados, e também as micotoxinas, que a gente vê presente nos alimentos. Então, às vezes, quando a gente vai comer um alimento, está aquele pedacinho de mofo ali, e você fala assim, eu vou tirar aquele pedacinho e vou comer o resto do alimento. Não façam isso, porque a parte invisível, ela está ali naquele alimento. São as hifas, né, dos fungos. E você está ingerindo micotoxinas ali. Então, o que pode causar esses poluentes, né, no organismo? Os agrotóxicos, eles estão muito ligados ao aparecimento do câncer e hoje muito fortemente à infertilidade. A gente vê cada vez mais frequente pessoas que não conseguem engravidar. Os aditivos químicos estão muito ligados a alergias e uma hiperatividade do sistema imunológico. Metais pesados ligados a danos neurológicos, especialmente em crianças e gestantes, tanto que a gente vê que nas vacinas, né, tem bastante metal, e esses metais, eles podem causar danos neurológicos. Tem, então, hoje, vários estudos mostrando a associação das vacinas, um número aumentado, né, dessas vacinas em crianças, aumentando o nível de autismo e TDAH. Isso já tem estudos mostrando também o aumento do Alzheimer ligado a essa contaminação dos metais tóxicos, contaminação microbiológicas por bactérias e fungos, tem intoxicação aguda e crônica. Aguda a gente vê de forma mais fácil, né? A pessoa comeu um alimento estragado, tem uma intoxicação alimentar, que se tem diarreia, febre, isso é mais fácil, você vai lá e trata, mas e a crônica? Quando você vai ingerindo cronicamente micotoxinas que estão muito presentes nos grãos mais frequentes, né? Mas nos outros alimentos também tem. Então, a OMS, ela fala que 1 em cada 9 mortes está relacionada com a poluição do ar. Pensa, isso é bastante, né? Um estudo mostrando que a gente tem que ter atenção. E 27% dos alimentos analisados, eles estão com um grau de poluição, de contaminação por agrotóxico acima do ideal. Então, por isso a gente tem que cuidar do alimento. Se os órgãos não cuidam, a gente tem que cuidar em casa. Então, essa poluição, ela está relacionada à inflamação crônica, câncer, doenças neurológicas, alterações degenerativas, né? Pode passar. Então, como nós vamos reduzir essa poluição ambiental? Você pode evitar. Primeira coisa, você descascar mais e abrir menos pacotinhos, porque só isso aí você já vai estar contribuindo muito para a sua saúde. Uma medida simples, né? Porque imagina um leite, né, que está no supermercado. Um leite, se você vê um leite in natura, ele não dura mais que 3 dias na geladeira. Imagina aquele leite que está lá, que tem duração de 6 meses. Tem que ter alguma coisa para conservar.
e aquilo ali é uma substância estranha ao nosso organismo. Então, é muito importante que a gente faça essas escolhas. Usar filtros de águas, né? A gente tem que se informar para ver o melhor filtro para a gente. Hoje tem muitas opções de filtros. Usar água ozonizada para higienizar os alimentos. Agora, com o Ozox Multi, a gente tem essa possibilidade e é maravilhoso. A duração do alimento é impressionante, assim. Eu já fiz um teste aqui com o morango, por exemplo, e morango é uma coisa que tem muito agrotóxico e se você só lava ali até só com bicarbonato, ele dura um dia praticamente na geladeira. Com ozônio, meu morango aqui durou 5 dias. Então, é uma possibilidade aí para nós também. Então, você também controlar os poluentes em casa, né? Para você diminuir essa poluição ambiental em casa. Se possível, a gente cobrar dos nossos governantes aí, né, para fiscalização de agrotóxico, não é uma coisa muito fácil, mas quando a gente faz também a opção de comprar produtos orgânicos, você está colaborando de certa forma para isso. Tentar consumir produtos que são mais produzidos na nossa região, que também diminui, né, a carga poluente aí do nosso planeta. Isso aí vai ajudar bastante também. Pode passar. Então, nosso papel é esse, é a gente tomar essa consciência, saber que existe isso. Tem muita gente que nem questiona sobre isso, né? Nem sabe, assim. Nós, às vezes, vivemos numa amostra viciada, né? Achando que todo mundo conhece isso. E não conhece, gente. Mesmo na minha família, quando eu falo disso, o pessoal, nossa, existe isso, entendeu? Então, porque a gente conhece, a gente fica achando que todo mundo conhece e não é verdade. Não é verdade. Mesmo. Então, sempre que puder, vai difundindo o conhecimento. Escolher um estilo de vida mais saudável, né, para reduzir e essa responsabilidade de estar compartilhando esse conhecimento. Acho que isso é importante, assim. É um papel nosso, né? Nós que temos uma mente aí mais aberta. Então, esses dados foram tirados aí dessa fonte. Pode passar o próximo. Então, as vias de detoxificação do organismo. O principal é o fígado, né, que ele faz a detoxificação dos fármacos, metais pesados e poluentes. Então, são aquelas fases que eu mostrei lá no início, porque uma substância, para ser excretada, ela tem que passar por esse processo, senão o organismo não consegue detoxificar e ela vai acumulando no organismo. E essa substância tóxica que acumulou no organismo é que vai lesar a parede celular, ela vai lesar o DNA e causar as doenças que a gente já sabe aí, que é o câncer, doenças neurodegenerativas, processos alérgicos. Hoje a gente sabe que também aumentou o número de autismo, de doença celíaca, tudo aí por ingestão de agrotóxicos, né? Então, alteração da nossa microbiota intestinal. Os rins também excretam os compostos hidrossolúveis. O intestino, através, né, dessas toxinas, são eliminadas pela bile aí. Então, a excreção fetal. O pulmão também, ele tem esse processo, esse fator de detoxificação. A pele, e a gente vê, assim, é uma das... O que pode a gente ver aí com o uso inicial do ozônio é a pessoa apresentar essa eliminação pela pele, porque aí, quando acontece isso, você pode saber que a pessoa está muito intoxicada, assim, que o fígado não está dando conta. Aí a pele vai ajudar. E aí você tem que estar explicando para a pessoa, né, todo esse fator aí, que não é uma coisa que todo mundo conhece. Vamos passar. Então, dica que você pode ajudar, né, na hora que você for
falar do Ozox, pedir para a pessoa hidratar, que isso também facilita o processo de detoxificação, comer mais fibras, que isso aí já absorve toxinas no próprio intestino, facilita a eliminação, verduras, como os sulfurosos, consumo de antioxidantes, frutas, verduras também ajudam, reduzir a exposição ao agrotóxico, né? E aí o uso do Ozoxar. Outra coisa que a gente pode, eu não coloquei aqui, mas é um fator importante, é o aterramento. O aterramento, ele ajuda muito na detoxificação do campo eletromagnético. É impressionante quando você faz aterramento, meia hora por dia, você diminui em 70% o nível de inflamação no corpo. Então, é muito importante o aterramento, especialmente hoje em dia. Coisa simples de se fazer e muito importante. Então, quais são os benefícios do ozônio no processo de detoxificação? Então, o ozônio, ele vai estimular, inicialmente, ele é oxidante, e com isso ele ativa as enzimas antioxidantes do corpo para neutralizar os radicais livres formados por todos aqueles poluentes que a gente falou. Ele estimula o metabolismo, favorecendo a eliminação das toxinas. Ele tem essa ação antimicrobiana, com isso você diminui a sobrecarga do organismo, né, para combater vírus, fungos e bactérias. Ele melhora a oxigenação dos tecidos, com isso facilita o processo de detoxificação também. Porque se você tiver um fluxo sanguíneo baixo nas extremidades, aquele tecido ali, ele vai ter uma dificuldade de eliminar toxinas, porque o nosso corpo também produz toxinas, né, com o metabolismo celular. Então, essa melhora da oxigenação e da circulação, você facilita o processo de eliminação das toxinas. Então, tudo isso aqui é uma ação do ozônio. Então, você pode usar o ozônio, né? Nossa proposta é levar o ozônio de forma mais acessível, com o Ozoxar, que vocês já conhecem, e através da água ozonizada, que vai levar todo esse benefício aí. Então, a água ozonizada, ela melhora a oxigenação dos tecidos, inclusive do nosso trato gastrointestinal, favorecendo aí o controle da disbiose. Eu tenho uma paciente que estava bastante difícil, assim, de ajudá-la nesse processo de melhora da microbiota. Ela começou a tomar água ozonizada, ela já até usava o Ozox, mas com a água ozonizada, esse processo melhorou muito, 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 muito. É um problema intestinal que ela conseguiu resolver, só acrescentando a água ozonizada. Eu achei muito incrível e diminuiu muito o refluxo também. Então, a água ozonizada, ela fortalece o nosso sistema imunológico, né? Eliminação de impureza e micro-organismos, para limpeza dos alimentos, redução de inflamação, melhora de circulação sanguínea e um potencial auxílio na redução de células tumorais. E todo esse processo de detoxificação. Então, a água ozonizada tem todas essas vantagens aqui que você pode estar levando esse conhecimento para a pessoa. Então, deve ser um consumo moderado, no máximo 2 copos por dia. A concentração baixa, né? Até 0,2 ppm. Então, nosso aparelho produz 0,08 ppm para a ozonização da água, então pode usar de forma muito tranquila, sem medo de ter lesão pelo ozônio no trato gastrointestinal. E muito importante é a gente lembrar que, para ozonizar a água, o ideal é que você trate a água primeiro. Então, usar um filtro de boa qualidade, porque ela, por exemplo, o ozônio não tira os metais tóxicos. Ele vai facilitar
ele vai transformar o metal em um metal de mais fácil de ser eliminado pelo corpo, mas ele não tira. Então, tem que usar filtros que retêm aí os metais tóxicos e usar água mesmo só para ozonização. Mas e você também não pode armazenar água ozonizada. Essa água, o ozônio, ele é, como a gente sabe, um elemento muito instável. Em 10 minutos você já não tem mais o ozônio naquela água. Então, não adianta guardar. O Ozox também, então, promove a sanitização do ambiente. Às vezes a gente fala assim, nossa, é só um sanitizador, mas isso faz uma diferença enorme, gente. É enorme. Se nós focarmos nisso, nós já vimos assim que para você ozonizar os guarda-roupas que ficam cheios de fungos, no ambiente mesmo, nas paredes, que às vezes a gente não tem, tem aquele cheiro, mas você não vê fungo, mas tem fungo ali. E ele também diminui os odores, bastante. Eu tive uma experiência de uma paciente acamada que ela começou a usar o Ozox, nossa, aqui em casa já não tem mais o odor daquele meio ranço, né, assim, de quando o paciente fica acamado. Não, tira completamente o odor de cigarro, carro novo, que você tem também muitos poluentes ali, né, quando o carro é novo. Você pode usar para tirar aqueles produtos químicos que vai ali. Então, é de grande utilidade também. E como ele vai reduzir, né, a poluição ambiental? Ele vai agir com os contaminantes orgânicos e com os micro-organismos, destruindo as suas estruturas. E aí você vai também reduzir ele interage com os compostos orgânicos voláteis e ele elimina esses compostos. E nas superfícies dos alimentos, ele vai agir com os agrotóxicos ali. Então, vamos ver aqui. Então, como ele faz? Então, a desinfecção das águas, oxidação dos metais tóxicos, ele não elimina, mas ele transforma o metal tóxico numa forma mais fácil de ser eliminada pelo organismo. Então, diminui os patógenos, né? E ele é mais potente do que o cloro para a eliminação de resíduos tóxicos. Isso aqui, então, eu já falei, né? Quando uma pessoa inicia o uso do ozônio, que eu falei lá atrás, ela pode ter essa crise de desintoxicação ou reação de Herxheimer. Então, por isso que, quando a gente for indicar para a pessoa começar a usar o Ozox, eu sempre indico, começa com 15 minutos. Não tem pressa, o aparelho ele vai poder ser utilizado o resto da vida. Então, para que a pressa? Começa com 15 minutos, a pessoa já vai adaptando com o cheiro. Agora, o Ozox Multi eu peço para usar com 30 minutos, mas com a porta entreaberta. Coloca num móvel baixinho, né? Porque aí vai também diminuir a ação do ozônio. E ela vai observar por 3, 4 dias, vai dar tempo do organismo ir adaptando e mobilizando as toxinas, e se ela tiver uma deficiência de antioxidantes, o corpo dela vai ser capaz de eliminar aquela toxina que foi mobilizada. Então, isso é muito importante, para a gente não ter reações desagradáveis. Mas, mesmo assim, tem pessoas que estão tão intoxicadas que com esse tempo pequeno a pessoa ainda já fala, e você vai tranquilizar a pessoa. Então, o que ela pode apresentar, né, quando começa a usar o ozônio? Cansaço ou fadiga leve, isso aqui é raríssimo que a gente vê com essa concentração de ozônio. Quando a gente usa concentração mais alta de ozônio na ozonoterapia medicinal, a gente vê isso daqui. Eu já vi paciente que começou com dose alta e teve uma exaustão. O paciente não quis voltar nunca mais para a sessão de ozonoterapia, porque sobrecarregou o sistema. Então, pode ter uma leve dor de cabeça, isso aqui é uma queixa frequente que a gente vê. Pode ter um certo enjoo, desconforto gastrointestinal, às vezes a pessoa apresenta diarreia,
ou uma prisão de ventre, e um aumento do odor da transpiração, né, do suor, isso pode acontecer. Então, alteração de urina, também com odor, leve tonteira, se tiver uma sobrecarga aí de toxinas, e um agravamento temporário dos sintomas que a pessoa já vinha tendo. Então, tudo isso pode acontecer. Então, você não vai falar tudo isso para a pessoa, mas vai falar para ela, olha, a gente tem os sistemas de detoxificação, fezes, urina, sistema respiratório, a pele. Então, vamos observar. E a gente deixa a pessoa, o conhecimento deixa a pessoa tranquila. Então, quando você não fala nada, ela aparece com uma lesão de pele, eu tenho alergia ao ozônio. Não, não existe alergia ao ozônio. O ozônio, ele pode dar essas reações. Então, quando a pessoa tem um conhecimento, ela já sabe. Não, posso ficar tranquila. Então, quanto tempo que pode durar esses sintomas? Então, se a pessoa apresentou um sintoma muito intenso, você pede ela para parar de usar uns 2, 3 dias, que aquilo ali já vai melhorar. Então, ela vai ficar muito mais tranquila. E aí você diminui a dose, diminui o tempo. Às vezes, se ela já estava usando 15 minutos por dia e ainda assim teve reação, então você vai falar, então você vai usar dia sim, dia não. E vamos ver o seu organismo como é. Então, nós temos que ter esse traquejo para passar para o paciente, para o cliente, né? Para ele ter a segurança em você. Tá falando, não, eu sei o que eu estou falando. Isso é importante. Então, aí você pede para a pessoa hidratar mais, descansar, evitar atividade muito intensa, melhorar a alimentação. E isso aí diminui o tempo do aparelho, né? E às vezes usar com a porta entreaberta. Então, isso aqui a gente. Então, o ozônio, então, ele é usado atualmente, então, para essa sanitização das verduras, né? Que a gente tem usado, verduras e frutas, para diminuir tanto os resíduos químicos quanto as bactérias e fungos e vírus também. Pode passar. Então, o que o ozônio faz com o agrotóxico? Ele quebra as ligações químicas nas moléculas de pesticidas. Principalmente essa dupla ligação de carbono-carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. E com isso, converte essas moléculas em partículas menores e menos tóxicas. E facilita a ação do organismo para eliminar essas toxinas aí. Então, por exemplo, o glifosato, ele é reduzido a ácidos orgânicos inofensivos. Isso aí, gente, já é maravilhoso, porque hoje tudo tem glifosato. O malation também, ele é oxidado a um composto não ativo biologicamente, quando entra em contato com ozônio. Os carbamatos, degradado aí também por quebra da ligação amida. Então, isso aqui a gente não precisa de detalhar com a pessoa, você só fala para ele que vai ter essa ação. Então, da forma que você vai usar na água aqui, ele vai tirar, vai ter essa concentração aí, ele vai diminuir mais de 90%, né, dos agrotóxicos, dos pesticidas. Pode passar. Então, isso aqui é importante, a gente falar assim, se eu usar ozônio, eu vou eliminar metal tóxico, metal pesado? Não vai eliminar 100%. Ele vai ser oxidado e vai ser transformado em moléculas mais fáceis de ser eliminada pelo corpo. Então, indiretamente, você vai estar ajudando o corpo, né, nessa eliminação dos metais. Pode passar. Aqui, então, para eliminação dos metais tóxicos, tem vários artigos científicos também, e você pode, se você for uma pessoa que quem é terapeuta, pode indicar, né, para fazer aí os equipamentos que a gente conhece da nova ciência, e também
o uso de substâncias que a gente sabe que ajudam o corpo a detoxificar os metais, uso de clorela, suco verde, aumento do consumo de frutas e verduras, isso tudo vai ajudar o corpo no processo de detoxificação. Não é só o ozônio, então você tem que pensar no estilo de vida, né, da pessoa. Aqui, então, um resumo, né, disso que a gente já falou, como o ozônio vai agir, isso é para a gente ter um conhecimento. Então, tudo isso aqui também eu já falei, vou passar esse slide aí. Então, no ambiente, a gente viu, então, essa redução dos poluentes biológicos, neutralização de compostos tóxicos e diminuir o impacto ambiental com o uso do cloro, por exemplo. Então, se você vai usar o ozônio, você vai diminuir o uso de cloro e vai ter um impacto menor no ambiente. E melhora da qualidade da água e do ar. Pode passar. Então, tem alguns trabalhos científicos mostrando que só com 5 minutos nessa concentração aqui você elimina 95% de pesticida. Então, a gente tem que usar o ozônio pelo menos 15 minutos para você tirar um pouco de agrotóxico, ele não tira 100%. Mas se você vê que o alimento é um alimento que tem uma carga maior de agrotóxico, você pode deixar o aparelhinho ligado ali até uns 30 minutos, que vai ozonizar mais e vai eliminar mais pesticidas. Então, isso aqui são trabalhos científicos que mostram isso, né? Aqui também outros trabalhos científicos, só para a gente ver que já tem pesquisas mostrando isso. A gente não está falando de invenção da cabeça, tem trabalhos que mostram toda essa ação. Ozonização da água com essa remoção de micro-organismos, a gente pode ver também os trabalhos científicos. Eu quis colocar aqui só para a gente ter essa clareza que existe um embasamento científico, né? Vários trabalhos científicos mostrando com maçã, morango, como que isso pode ser explicado. Porque muitas pessoas perguntam, tem comprovação científica? Tem comprovação científica? Tem, tá aqui. Se alguém, né, se for uma pessoa mais exigente. Então, aqui os trabalhos científicos, eles têm trabalhos científicos mostrando ozonização das carnes, frango e salmão, só em relação a bactérias e micro-organismos. Eu não achei trabalho científico mostrando redução de hormônios, né, que as pessoas falam, mas eu não achei nada. Então, mas se você os frangos, eu agora tenho um filho da Ozox que ele trabalha com frango, e ele falou assim que a contaminação dos frangos por salmonela é gigante. Ele fala que você não deveria nem usar a mesma faca, você cortou o frango ali, usar a mesma faca para cortar um legume, você corre risco de ter contaminação, porque é muito alta. Então, se você ozonizar ali o frango e tirar as bactérias, já está ótimo, né? Então, isso aí já é maravilhoso. Então, o nosso aparelho, ele é usado, né, só a nível domiciliar, não dá para você ozonizar água para empresas, e ambientes maiores, é só para um ambiente doméstico. Então, é isso, gente, essas informações eu acho que facilita para a gente chegar mais embasado, né, no cliente, ter uma segurança de falar, saber o processo que está acontecendo no seu corpo quando você está usando o ozônio, pelo menos a nível de intoxicação, detoxificação aí. E a pessoa sente quando você está falando com essa propriedade, ela vai sentir uma segurança para usar o equipamento. Então, é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Estou aberta às dúvidas, se tiver.
Nossa, nossa, doutora Lília, assim, gratidão, assim, dicas importantíssimas para gente, né, que está aqui trabalhando com ozônio, que quer fazer parte desse suporte, né? Porque a gente não vende só um aparelho, a gente vende saúde. Então, quem compra o aparelho tem um monte de dúvida, né? E principalmente no começo, está começando a usar, como utilizar. Então, o diferencial da rede é esse suporte, né? Que você tiver alguma dúvida, você vai buscar quem vendeu o aparelho para você, né? E aí você vai ajustando, entendendo o que está acontecendo. Então, foi assim muito esclarecedor, né? Porque realmente assim as pessoas hoje elas estão muito intoxicadas, né? E aí começam a usar o aparelho, e aí começam a sentir algumas coisas, e aí acha que o problema é do ozônio, e o ozônio, né, só vai trazer benefícios para a gente, né? Principalmente nessa dosagem que é do Ozox, né? Que é baixa emissividade, então é super controlado, a gente não tem risco nenhum para a gente, né? Aí eu tenho uma pergunta. Tem limite de idade para usar o aparelho? Não tem. Bebê já pode usar, recém-nascido já pode usar. A única restrição, assim, bem que eu sempre falo é gestante e transplantado. Porque a gestante a gente não tem estudos nem com ozônio medicinal, mesmo a gente sabendo que é uma dose muito baixa de ozônio, mas, por exemplo, né, essa representante que eu falei, ela usou o Ozox e ela já tem um problema de vasodilatação. Então, mesmo com essa dose pequena, ela teve uma maior vasodilatação. Imagina se uma gestante usar e Sim. tiver um aborto, aí, mesmo que a causa não foi o ozônio ele vai ser visto como a causa daquele aborto. Então, a gente não recomenda para grávida, de jeito nenhum. Não E recomendo. tomando sempre os cuidados, né? Mantendo uma distância para as crianças pequenas também, né? E, Exatamente. assim, eu queria dar um depoimento, né? Aproveitar aqui também dar o depoimento do Vinícius, né? Do meu filho, o quanto que está sendo de contribuição, principalmente para essa questão da sanitização do ambiente, né? Que é um gerador de estresse, assim, de alergia, né? E como a parte respiratória do Vinícius está outra coisa depois, né? Da, do uso do, do ozônio e como forma de prevenção, não esperar agravar uma situação para poder tratar. Então, a gente mantém um cuidado constante. O bom do Ozox, né, é esse cuidado constante que a gente oferece para a nossa família. E a questão de fungos também, que é muito difícil, né, de ser tratada. E o ozônio, como é que é a eficiência do ozônio para essas questões fúngicas? Então, a nível de ambiente, ele elimina os fungos que naquele ambiente que ele está, se tiver a proporção indicada, né? Então, se for um ambiente até 40 metros quadrados, se você usar o aparelho Ozox, ele vai eliminar os fungos ali e vai matar os fungos. O Então, meu irmão, ele é músico, trabalha num estúdio, e ele comprou o gerador de ozônio para colocar no estúdio, porque lá tinha muito mofo, que era fechado, né? Um ambiente muito fechado. E ele disse que está zerado, né? Então, assim, você imagina a pessoa respirando o fungo, né? A questão ambiental, né? O que vai gerar internamente, sistemicamente. então, tem relatos até dos casos de explicação, né, que essa ingestão, essa carga alta, hoje tem pesquisas mostrando que os tumores,
eles não são assépticos, eles têm muitos fungos. Então, às vezes, é o que o problema da intoxicação crônica é que ela não dá sinais, assim, claros. Então, a pessoa vai tendo aquilo ali, às vezes tem uma dor de cabeça, uma indisposição, não tem tanta energia, aquela coisa leve que vai acontecendo no corpo, porém, como a gente tem uma tendência a adaptar até o ruim, né? Então, você acha que você está bem, mas todo dia tem uma dor de cabeça. Eu acho que isso é normal. Tem uma alteração do fluxo menstrual, isso é normal. E não vai prestando atenção no corpo. Aí, quando aparece uma doença, a pessoa acha que, assim, foi do dia para a noite que desenvolveu um câncer. Não foi do dia para a noite, né? Aquelas toxinas, aqueles radicais livres decorrentes dessas poluições todas ali, foram lesando as nossas células. E aí você vai ativando os mecanismos, né, de oncogênicos aí, os genes e tudo. Então, isso que a gente tem que ter consciência. Por isso que é importante a prevenção, porque você vai evitar uma doença futura, né? Vai ter mais saúde. Posso? Pode? Então, eu moro no Recreio, aqui era uma várzea, muito úmido, e um quarto fechado, onde estão meus documentos, meus livros, casacos. E estou aqui há 24 anos e sempre esse quarto insuportável, perdendo coisas de casaco de couro, sapato, pelo mofo. E aí foi a segunda experiência maravilhosa com os óculos aqui em casa, que numa tarde eu liguei por 45 e foi o suficiente, o ciclo de 45. E algumas pessoas, porque eu fico impressionada como as pessoas absorvem com muita facilidade tudo que é negativo, né? Aí você traz essas notícias maravilhosas, é questionamento o tempo todo. E até o que a doutora falou, que eu percebo isso nas pessoas mais intoxicadas, né? É uma resistência estúpida. Estou com esse caso com uma irmã. E eu comprei o aparelho no primeiro momento, sou filha da Julimar, é minha prima, e ela conhece o caso da minha irmã com os problemas de saúde, minha irmã nem dava bola, e aí, graças a Deus, assisti uma live no sábado de carnaval, dia 2 de março, e no fim do mês eu já estava no negócio, e uma gatinha outra, uma depressão terrível por uma outra que tinha falecido. E a gatinha ficou uns 4, 5 meses deitada no mesmo lugar. E o aparelho foi, assim, resultado imediato, gente. Em uma semana, a gatinha já tem 9 anos, é outra. Então, eu falo sempre com muita segurança. Quando a Tati me pediu outro dia para participar com depoimentos, eu falei, os meus são tão singelos, tão pequenos, né? Mas, assim, efetivos, porque, em primeiro momento, a depressão dessa gata, eu estou com esse aqui, ó, querendo... Doutor, olha que eu tenho muita vontade que um dia a gente possa falar sobre a frequência, porque eu tenho pesquisado, estudado, já publiquei até alguma coisa lá no nosso grupinho. Ele estava escondido debaixo do sofá desde as 3 horas da tarde. Foi começar a nossa live, ele quis participar, já fechou até a tela. Então, acho que a nossa frequência é tudo. E adorei algo que você disse, que somos agentes de saúde, né? E a questão da frequência, as pessoas também não dão a menor bola, né? E, enfim, a gente sabe que tem o ganho secundário, né? Como Freud fala, né? Essa posição de ó vida, ó céus e a vitimização eterna também
é opção de cada um, mas a gente está aqui como agente de saúde, adorei isso. Somos agentes de saúde. E a gente, assim, eu penso assim, porque num primeiro momento, muitas pessoas sentem raiva, né? Porque a pessoa não aceita esse conhecimento, fala, a pessoa não quer saber de nada, não quer saber de nada. Mas aí que você tem que emanar mais amor para aquela pessoa, porque Verdade. ela não está assim, está numa frequência, num embotamento que ela não É, consegue acessar o que você fala. Você fala e é. ela não entende, entendeu? Eu, quando comecei a estudar física quântica, a pessoa falava assim, crenças limitantes, crenças limitantes. Eu ficava assim, o que é isso, gente? O que é crença limitante? O que é isso? Aham. Quando eu entendi o que era, eu falei, nossa! E eu demorei para entender, foi muito estudo para entender, entendeu? Então, assim, eu que tenho uma mente que queria já saber, tive dificuldade de acessar Sim, esse entendimento. Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de ozônio, né? é Então, a gente tem que verdade. ser amoroso. O amor é a É, única coisa que transforma totalmente. é, Então, quando você chega com essa intenção, eu vou levar o meu conhecimento, se a pessoa vai aceitar ou não, aí já não é é. seu problema, é problema da pessoa. Mas você está Tá oferecendo. certíssimo. Num certo E o- momento, ela talvez vá te procurar. Tá tudo bem, e um né? trabalho de paciência, né? Porque estou com duas amigas atravessando aí um processo complicadíssimo de quimioterapia. E eu falo, olha, não se preocupe, eu não estou aqui para te vender, eu só quero te ver bem, eu empresto o aparelho para você. E mando a doutora Adriana, né? Fiquei muito impressionada com aquela live dela, mando a live. Então, eu acho que é um outro exercício que a gente tem que fazer dessa paciência. É muita paciência, porque você fica angustiada, como você disse uma vez. Ah, então, seu sonho é o meu também, levar saúde para as pessoas, né? Poder levar essa saúde e a gente vai ficando um pouco angustiada, sabendo que podia ter ali um resultado, um retorno, e a pessoa recusando. E o nosso presidente, um dia numa live, ele falou: você leva o cavalo até a beirada do rio, né? Se o cavalo não quer beber a água, né? Então não dá nem para falar isso para a pessoa, mas é bem isso, né? Não tem como obrigar. E Você tem paciência. só que se cuidar para você não aceitar, não entrar nessa. Ah, é triste. Não é triste, é porque a pessoa é o caminho que ela quer escolher, tá tudo bem. Isso. É verdade. Marcinha levantou a mão. Nossa, Pode falar, Marcinha. falar. Deixa eu tirar aqui a mão. Então, doutora Lília, eu tenho assim algumas dúvidas. É pequena. Quanto ao pH da água, né? Porque dizem, uma água mais alcalina é mais saudável e tal. Agora, o ozônio, ele mexe no pH ou não tem nada a ver? Como que isso, assim... É uma Não, dúvida ele mesmo. não mexe Uhum, no pH da água. Ele muda a estrutura da água, mas não o pH. entendi. Outra coisa, o meu filho, ele tá com uma cadelinha que está fazendo a quimioterapia. Né? Hoje, por exemplo, ela foi lá, fez. No caso do ozônio, seria interessante na volta dela ou só no dia seguinte usar? Como que Não, você poderia pode usar já imediatamente. imediatamente, Por né? quê? O ozônio ele vai facilitar a ação da quimioterapia. A maioria dos tumores, eles são de respiração anaeróbica. Hum, Então, eu não sei que tipo de tumor que ela tem. Quando você tem um tumor, você tem uma alteração da vascularização também, que é a angiogênese. E aí, a quimioterapia às vezes não consegue chegar, por exemplo, no centro do tumor. Quando você faz o ozônio,
ele facilita essa ação da quimioterapia. Entendi. E outra coisa que ele Ok. faz, como é viricida, fungicida e bactericida, ele vai diminuir o estresse para o sistema imunológico, que quando a gente está em processo de quimioterapia e tudo, você tem uma baixa do Uhum. sistema imunológico. E você usando o ozônio, você vai ter essa diminuição desses patógenos, vai sobrecarregar menos o sistema imunológico, menos risco de infecção também. E Boa. estimula a produção de células natural killer para reconhecer as células cancerígenas também. Então, no câncer, no tratamento do câncer, ele é um bom alinhado, a ser aliado. E no caso da hemodiálise? Porque eu tenho uma cliente que ela tem um marido que está fazendo hemodiálise, né? Então, ela tem alguns problemas, artrite, algumas coisas assim, mas ele está com uma outra questão. Então, eu pensei nela, mas ao mesmo tempo pensei nele, né? A questão de levar isso. Mas eu acho que tem uma restrição aí, não tem? É tipo, antes de Não, para fazer a... ozônio não tem, Não? pode Ah, usar. então, ótimo, ótimo, ótimo. E quem estava falando antes de mim era a Cláudia, não era, Cláudia? Então, Cláudia, o negócio é o seguinte, aquilo que você falou, fico angustiada, né, de não levar, da pessoa não aceitar, né? E assim, é até uma questão nossa realmente entender, porque numa outra visão, nem todo mundo quer realmente ter saúde, porque às vezes aquela doença tem uma utilidade, sabe? Então a gente quer ajudar, mas a pessoa às vezes não quer ser ajudada porque aquela doença tem uma utilidade dela ser olhada, dela ser cuidada, né? Então Sem tem todas as dúvida, questões aí, sabe? Então, assim, para a gente sofrer menos, né? A gente tem que entender que cada um está no seu tempo e eu acho que é bem isso, entendeu? E sem assim, dúvida, se a Márcia. pessoa também E estiver aberta, né, pelo menos para escutar, ok, mas se não, você entende que também ela não está no tempo dela, né? Eu acho que também isso tudo é uma construção nossa, né? Porque a gente quer sem para todo dúvida. mundo, né? Mas nem todo mundo É vai porque é querer. tão bom, né? É, É tão bom. Eu estava muito desmotivada. Tem várias frentes de trabalho, tenho trabalho voluntário, sou psicóloga, passei a pandemia inteira trabalhando presencial e num esforço enorme. E aí, uma hora eu falei, gente, eu estudo cada caso, me dedico, uma entrega absoluta e me via mais interessada, entre parênteses, né, na cura da pessoa do que ela própria. Então, isso começou a me é, desmotivar, mas tudo que a gente está enfrentando. Quando o Azoc chegou, nossa, gente, foi uma coisa assim inacreditável que aconteceu comigo. E Bacana. nessa situação que eu não consigo levar com tanta tranquilidade a resistência dessas amigas, que são amigas de uma vida inteira, e aí eu penso num caso aí que a gente conhece, que é do irmão da doutora, no irmão da Carla Berto, né? Que na live que ela contou, nem foi no nosso grupo, Expansão, foi no outro grupo, o processo todo que ela passou e teve um resultado tão bom, o próprio irmão não aceitou. E ela perdeu o irmão. Então, quando eu vou me entregando assim, sabe, eu lembro, era o próprio irmão dela, né? E ela respeitou e, infelizmente. E assim, a gente está aqui para aprender, né? Todo dia é uma aula e eu falo que é o verdadeiro presente, né? E foi um presente receber esse convite da Ana Paula hoje, que eu estou passada com esse bichinho aqui, que ninguém fecha o diagnóstico dele. Agora, essa live da doutora eu já tinha até assistido, acho que foi uma quarta científica, não foi? Que eu fiquei encantada já, tomando providências para essas novas rotinas, né? O desembalar menos e descascar mais, já venho fazendo isso há algum tempo, enfim. E hoje estar aqui com vocês, eu não estou conseguindo ver quantas aqui no Rio de Janeiro somos. Quantas, Ana Paula? Tem mais, é porque não está todo mundo aqui. Mas assim, Cláudia, entendendo que o ozônio é só uma terapia complementar. Ela vai É, facilitar o nosso corpo,
nesse processo de homeostase, de equilíbrio, né? Mas que é importante todo um cuidado, né? Olhar para o todo, para o mental, como a doutora Lília falou, para o emocional, para, né, para a qualidade para o estilo de vida dessa pessoa. O ozônio vai facilitar, mas ele não vai resolver tudo também. Então, assim, não é Sim, só o sim. ozônio não é milagroso, não vai resolver a vida de todo mundo, né? Então, vai É, resolver para quem está disposto a cuidar da saúde, a investir nisso, a olhar para as suas questões, né? Depois que detoxificar, suplementar, né, doutora Lilian, porque é importante o passo seguinte também, né? Não adianta a gente só fazer a faxina, a gente depois tem que repor o que não está funcionando bem. Então, assim, são várias questões que a gente precisa olhar e cuidar. E eu sei, assim, que se deixar, a gente fica aqui conversando e tirando dúvidas e falando com a doutora sem Lília, dúvida. porque Já é começou a muito, outra muito live lá, bom né? estar aqui com ela, né? Mas eu queria saber se tem alguém que queira fazer mais uma pergunta. A Cláudia abriu o vídeo aí, quer falar alguma coisa. E quem quiser falar, levanta a mãozinha aí para a gente poder já ir finalizando. A Gláucia quer falar? Última Podem coisa, eu falar. só queria a notícia da Maria Inês, que foi uma live também da doutora Lília, que eu conheci a Maria Inês, ela é aqui do Rio também, né? Sim. Nunca mais a Ela vi, estava queria a bem. notícia Agora, dela. a semana passada ela estava bem. Aí, como diz a Ana Papola aí, tem as questões lá dela e os desafios, né? Que o ozônio às vezes não resolve tudo também. Sim, com certeza, verdadeiramente. Vamos lá, Gláucia, pode falar. Oi. Então, doutora, eu queria tirar uma dúvida. O ozônio tem alguma restrição de alguma doença ou não? Nenhuma. Não, a restrição que ele tem é essa que eu falei, é quando a pessoa recebe transplante de órgãos, ela não pode usar. Só essa. E Só nesse caso. gestante. E gestante só. Tá. Gestante. E uma outra dúvida, com relação à água, na hora que a senhora estava falando, eu tive um probleminha aqui, precisei prestar atenção na minha filha aqui. Eu posso, aqui em casa, para o meu filho, ozonizar a água para botar numa banheira para ele? Para lavar ele, dar um Então, banho? o problema é que o nosso equipamento, você vai conseguir ozonizar pouca quantidade, né? Eu não posso, Ele é para 1 água, litro. colocar aqueles 30, eu não posso. Não vai Ele não, ozonizar. você não tem como começar a colocar 30, só tem 15 minutos. Ah, tá, Então, mas seria aquele uns de 30. 30 eu não poderia colocar. Não, 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 não faz, né? Não, o aparelho só no 15 ou no 5. No 15 para sanitização dos alimentos e Isso. no 5 para água. Então, para água é 1 litro de água. E para Entendi. sanitização até 3 litros de água. Então, para tomar banho não dá. Não daria, né? E até porque ele teria ali em 10 minutos, assim, você já perderia É muito a pouco, ação do né? ozônio. Não tem como. Entendi, entendi. A senhora estava falando com relação no início, né? Sentir algumas coisas de pele, essas coisas. Eu contei até para as meninas da outra vez que assim que eu comecei a usar, ele fez um processo de acne no queixo, que ficou tudo assim muito inchado e vermelho, que assim, as espinhas começaram meio que querendo sair, mas não saíram, sabe? Ficou muito inchado e muito vermelho. Mas depois voltou ao normal e ele continua lá com as espinhas dele lá, mas está melhorando devagarinho. Tá indo Então, é bem. detoxificação. Isso é ótimo sinal para o seu corpo. Ele É toma um bom muito sinal, não é um mau sinal. remédio. É isso que nós precisamos de deixar claro para a pessoa, para ela não assustar, porque se você não É, fala nada e ela tem alguma coisa, ela vai vir para você, ai,
eu tô assim, esse negócio tá me dando alergia, tá não sei o quê e tal. E fica desesperada quando ela entra nesse processo e você não falou nada, ela cria uma resistência enorme. Entendi, né? Eu passei por isso na clínica, eu botei lá na sala de fisioterapia, a fisioterapeuta sentiu dor de cabeça. Aí ela reclamou, aí eu tive que tirar. Exatamente. Então se você fala antes, explica que é um benefício para a pessoa, para ela estar acordando, né, para o próprio corpo, aí Uhum. ela aceita. Mas na verdade lá teve um pouco de. Como é que eu vou dizer? Eu achei um pouco frescura, porque eu até expliquei mais ou menos, mas ela entrou com dizer assim: aí não tem nada comprovado, isso aí está me intoxicando, e foi até um pouco grossa, sabe? Não, ela não aceitou as explicações. Aí a dona da clínica, como é muito minha amiga, ela falou: nossa, melhor tirar, porque a gente vai ter problema. Aí, assim, eu quis fazer uma propaganda, né? Quis colocar, até porque as meninas estavam pensando em comprar, mas até elas viram, não, vou arrumar encrenca, porque por mais que tenha o laudo, ainda mostrei o laudo, mas elas não querem. Então é aquilo, né? A gente tem que dar o espaço para elas caminharem e entenderem um dia vai acordar, né? Passei por isso, Exatamente. Gláucia. Depois um dia eu conto. E aí eu voltei para casa, que nem criança, chorei em casa, que foi uma grosseria absurda. É E bem aí assim. pensei, ainda não está pronta para tão É, elevada frequência. Olha a Tati aí, gente! Tati, é bem assim. Mas obrigada, doutora. Amei. obrigada. Bom, Márcia Márcia, você levantou a levantou. mãozinha. Deixa eu falar aqui. Doutora Lília, nesse caso, né, que a Glaucia falou do queixo, né, que ela saiu e tal, nesse caso, porque tem o pele jovem, né, o ozonizado, que é para isso. Nesse caso, deixa sair ou já começa a aplicação, né, do óleo, porque no caso eu sou esteticista, então quando a Glaucia falou a questão pele, foi bem interessante que veio esse insight agora, né? Então, tipo assim, tá saindo, tá desintoxicando. Seria ideal já começar com óleo, porque ele já vai fazer a parte da secagem, ou deixa mesmo sair? Como Não, a senhora pode dar um auxílio para ajudar no processo de limpeza Na aí. verdade, eu já acelerar, estou né? até usando. O pele jovem, Eu né? Que é estava mais usando. para pele acneica, né? É. Então já começa, né? Beleza. Então tá. Obrigada. Exato. Prometo, gente, tenho câncer de pele desde 2010. Minha cirurgia ano passado, estou com 15 pontos aqui, mais 10 no braço, e desde o Ozox em casa não apareceu mais nada. Graças Que a Deus. bênção. Gratidão aí por compartilhar. É isso, meninas. Alguém mais? A gente pode finalizar e marcar outros encontros com a doutora Lilian, que é sempre muito gratificante ouvi-la. A gente pode depois marcar um encontro para tirar dúvidas, que também é muito bom, porque se começa a conversar aqui, vão surgindo, né? E agradecer imensamente todo o conteúdo, né? Toda a aprendizagem de hoje, e que a gente possa levar isso para mais e mais e mais pessoas, a gente multiplicar aí essa molécula, né, De Deus. milagrosa que a gente sabe que tem transformado a vida de muita gente. Em cada depoimento que a gente recebe lá no grupo, a gente sabe o quão poderosa é essa molécula e que chegue a mais e mais pessoas. Tá bom? Gratidão pela Graças. presença de todo mundo. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada, doutora Lília, Aí, muito obrigada. E quem sabe um dia a gente marca um encontro presencial aqui, uma apresentação maravilhosa. Vamos, já tá no plano Maravilhoso, aqui, já no estamos aí. projeto. Oba! Vamos juntos. Gratidão a todas. Foi muito gente, gostoso esse bate-papo aqui. vocês podiam abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Quem é que tira a foto aí? Tira aí. Eu tiro um Quem vai print. tirar? Tira um print aí, Lili.
Calminha aí, deixa eu achar que esse computador é diferente. Isso. Tirei um print, eu vou tirar uma foto aqui também. Pronto. Viva Obrigada melhor, a todas. viva Um os Viva beijo, os Osórios. viva Ox, melhor. Ox, muita vida para Viva vocês. Viva Osório. Osório! Gratidão, beijo. Beijo, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite, meninas. Boa Boa noite. noite, saúde. Gente.